como afirmar que João Batista existiu, que Jesus existiu? Quais são as fontes? Fala aí pra gente. Pessoal, é o seguinte, a primeira coisa é usar o método científico. Então, quando a gente está falando de história, e agora eu vou abrir um pouco, não só de história do cristianismo, do paleocristianismo, ou do judaísmo, história de qualquer coisa, a gente precisa usar um método científico, né? No que consiste esse método? Em diversas formas que você tem de chegar o mais próximo possível da abertura de hipóteses relevantes, tá? Então eu vou dizer para vocês o método que eu utilizo. O primeiro deles é o de múltipla confirmação de fontes. Então, que método é esse? Eu leio, por exemplo, uma passagem sobre o João Batista em Lucas. E aí em Lucas eu percebo que não está dizendo que ele batizou Jesus. Está dizendo que Jesus foi até o encontro dele e que ele foi batizado. Isso é o que está escrito. Pelo menos na tradução da Bíblia de Jerusalém e no grego, né? Quando eu vou em Marcos, em João, esse encontro de João Batista com Jesus já é completamente diferente. É o cara que ele não merece nem amarrar as sandálias e tudo mais. E quando ele, em João, ele já vê de longe, ele já fala, pô, chegou o Salvador e tudo mais, e desce uma pomba do céu. Então a gente pega essas narrativas e é como se você estivesse olhando, como a Juliana falou, vamos lá, a gente viu um filme, né? Então, 5 pessoas viram o mesmo filme, tá? Em tempos diferentes. Um viu nos anos 90, outro viu nos anos 2000, outro viu hoje, outro viu semana passada, e você pega essas pessoas são de classes sociais diferentes, têm crenças religiosas distintas, ou fazem parte de grupos sociais diferentes, distintos. Cada uma dessas pessoas vai ter um olhar diferente sobre um mesmo objeto. O que é o importante? É que todos eles vão citar o mesmo filme, entendeu? Quando a gente parte para a documentação, João Batista aparece no livro de Marcos, João Batista aparece no livro de Lucas, João Batista aparece no livro de João, João Batista aparece no livro de Mateus. Esses 4 livros não foram escritos pelas mesmas pessoas, não foram escritos no mesmo lugar, não foram escritos, inclusive, nem mesmo com as mesmas intenções, tá? Tem diferenças, inclusive, de escrita. O livro de Lucas, por exemplo, é um livro escrito em um grego refinado, enquanto o livro de Marcos é escrito de forma mais um pouco mais tosca, né? Mais normativa no sentido de entregar a mensagem, entendeu? Então, beleza, você pega esses 4 livros que estão falando, e você pega um quinto livro que não tem nada a ver com esses 4 livros, que é as Guerras Judaicas de Flávio Josefo, Antiguidades Judaicas, que está falando sobre o mesmo personagem que é João Batista. Então esse cara, entenda, Flávio Josefo não está fazendo parte de nenhum movimento cristão, muito pelo contrário. Ele é contrário à ideia de movimento camponês, ele é contrário à ideia de um movimento popular. Mas ele está citando o cara. Ele está citando o cara, ele está citando que ele foi morto por Herodes, não com a mesma narrativa, mas que houve a perseguição e morte de João Batista. Então eu tenho 5 fontes diferentes que falam sobre o mesmo personagem. Né? A gente precisa ter um cuidado para não se deixar levar também pelo que a gente está querendo provar, talvez para nós mesmos ou para alguém, entendeu? Tem muita fonte falando, sabe? São muitos indícios da existência desse personagem. Assim como a gente tem muitos indícios da existência de Jesus. Assim como a gente tem muitos indícios da existência de Paulo, que inclusive tem evidências arqueológicas, tá? Tem cultura material, coisa que você pode ver, você pode encostar. Basta ir até as ilhas gregas, faz uma visita, ou pegue na internet as fotografias e
os resultados arqueológicos que você vai ver. Você tem Dura-Europos, que a própria Juliana estuda e fala bastante, você tem Corinto, tem um monte de lugares que, né, você tem narrativas escritas em Roma que falam sobre cristãos, que fala sobre Nero, fala sobre a perseguição aos cristãos em Roma. Né? Então, assim, tem que estar com muita má vontade também para poder dizer que esses caras não existiram. Você pode ser contra, não gostar, enfim, mas dizer que não existiu tem que é uma forçação de barra danada. É muito mais provável que Paulo tenha existido, por exemplo, do que Platão. Tem muito mais provas, se for para dizer, a respeito de fontes históricas, né, e arqueológicas.